Eu vou repregar o que eu preguei de manhã, se é possível, porque a gente sabe que sempre o Espírito Santo dá uma inspiração diferente. Talvez algumas coisas a gente acaba repetindo, mas no geral Deus sempre tem algo novo para cada um de nós, em nome de Jesus. Segundo Crônicas, capítulo 14, o versículo 9. Segundo Crônicas 14, versículo 9. Os irmãos sabem que Deus, ele nunca deixa de responder-nos. Então, por exemplo, nós estávamos agora há pouco aqui adorando a Deus, né, através de canções, de músicas. E há um princípio na Bíblia, irmãos, que Deus, ele reage quando nós agimos. Até um pregador, certa vez pregando, na pregação dele, ele colocou a seguinte reflexão: será que Deus age ou Deus reage? E na maioria das vezes, no que diz respeito a nós, Deus, ele reage a uma ação que nós tomamos. Por exemplo, a Bíblia diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos e etc., e eu vos aliviareis. Mas vinde a mim, a ação primeira é nossa. Por exemplo, Jeremias 29 vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Mas nós temos que ter a iniciativa de buscá-lo. Então, todas as vezes em que nós agimos, Deus, em contrapartida, vai reagir. Um momento de adoração como nós estávamos aqui, se nós começamos a adorá-lo, a abrir os nossos lábios, a movimentar os nossos corpos, a cantarmos, tocarmos e começarmos a, de alguma maneira, expressar a Deus a adoração, Deus reage. E Deus reage manifestando a graça, manifestando a presença dele, nos fortalecendo, nos enchendo. Às vezes, um minuto de ação nossa no ambiente de Deus, irmãos, traz um fortalecimento que às vezes uma semana no nosso dia a dia nós não recebemos. Então, a importância de nós não desprezarmos o ambiente de Deus. Essa semana, já vou pregar, tá, irmãos? Eu já estou pregando, mas eu já entro no texto, espera aí. Essa semana, eu conversando com um homem aqui da igreja, não vou identificar quem é, mas ele sabe que é ele falando para mim que outro dia ele com a esposa dele, eles estavam indo num grupo de comunhão, né? Nós realizamos aos meses 2 grupos de comunhão aqui, um numa casa e um em outra casa. E ele falando que ele e a esposa dele eles estavam indo para esse grupo de comunhão, e a esposa dele falou assim: my love, vamos lá hoje no grupo de comunhão para vermos o que Deus tem para falar conosco. E eu achei interessante quando ele falou isso, porque às vezes, irmãos, nós perdemos esse romantismo. Parece que o culto vira tão rotineiro que eu não venho mais para a igreja com essa expectativa: puxa, hoje Deus vai falar comigo. E sempre, irmãos, num ambiente de culto, Deus fala conosco. Deus fala conosco, às vezes, já através da adoração, às vezes na abertura. Às vezes a pessoa encarregada de dar abertura, dependendo do que ela fala, já é Deus falando conosco, a emenda com a adoração. Às vezes, no momento, por mais absurdo que pareça, o momento da chamada oferta, aquele momento em que a pessoa escalada, como o presbítero Mário fez agora há pouco, já é Deus falando conosco. Aí vem o pregador da noite, enfim. Então, quando nós nos dirigirmos à igreja, que nós possamos resgatar esse romantismo. Puxa, hoje à noite ou hoje de manhã, naquela reunião, Deus vai falar comigo. E ele sempre fala, irmãos. Às vezes ele fala o que eu não queria ouvir, mas ele fala. E às vezes ele fala o que eu estava precisando ouvir, mas com certeza ele sempre fala conosco em nome de Jesus. Nós não podemos, irmãos, nos acostumarmos com o ambiente de Deus. A Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, os irmãos vão recordar, que a chamada Arca da Aliança, ela ficou por um certo tempo na casa de um homem. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa daquele homem, até que o rei Davi, agora como rei de Israel, ele entende no coração que ele deveria trazer a arca de volta para Jerusalém, porque a arca não estava em Jerusalém, ela ficara por muitos anos em um outro local. E ele construiu uma espécie de tenda para colocar a arca e mandou a comitiva
para buscar a arca. E nós sabemos que na primeira tentativa de trazer a arca, um rapaz morreu, um tal de Uzá, se eu não me engano, morreu nessa primeira tentativa de trazer a arca. O detalhe é que esse Uzá era alguém que a arca havia ficado na casa dele. Ele era um dos filhos do homem cuja a casa, a arca ficara por bastante tempo. E lógico, tem todo o contexto, por que o Uzá morreu, tem todo as possibilidades, não é o caso aqui agora, mas alguém certa vez ministrando, e eu aprendo muito, né, ouvindo pregações. Há muitos anos atrás eu ouvindo um jovem pregando, e esse jovem fez uma aplicação sobre esse momento que o Uzá, ele teria ficado tanto tempo com a arca na casa dele, a arca sendo um símbolo da presença de Deus, que ele havia se acostumado com a presença de Deus ao ponto de perder o temor de Deus, porque jamais ele poderia ter tocado na arca. O que aconteceu com ele, infelizmente, dele morrer, foi uma consequência, porque ele não tinha a autorização de tocar na arca. Então, a aplicação foi que ele havia se acostumado tanto com o ambiente que ele achou que agora ele talvez poderia se dar ao direito de quebrar regras, e nós não podemos. Então nós nunca podemos nos acostumar. O ambiente de Deus sempre tem que ser algo novo e atrativo para todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora sim, vamos pregar. Segundo Crônicas, o capítulo 14, o versículo 9 diz assim: Zerá, o etíope, conhecido como Cuxita, decidiu atacar a cidade de Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou até Maressa. E de manhã, quando nós vemos esse versículo de 2 Crônicas capítulo 14, nós até fizemos um comentário que as Forças Armadas do Brasil, aí eu não me lembro se é somente o Exército ou se todas as Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, mas as Forças Armadas do Brasil têm em torno, ou o Exército do Brasil, tem em torno de 300 mil pessoas, que é muita gente. O Brasil, irmãos, é uma das nações que tem um exército mais numérico do planeta. O Brasil não é tão ruim em relação à quantidade de pessoas. É ruim em armamento, né, irmãos? Estilingue, o Brasil, se for para uma guerra, vai usar estilingue, vai usar badoque. Aí quem foi da roça vai usar badoque ou algo do tipo. Mas numericamente o Brasil tem uma boa quantidade de soldados. Aqui nós estamos falando lá atrás, há mais de 3.000 anos atrás, de um exército que já tinha 1 milhão de soldados. Irmãos, era muita gente. Se hoje 100 mil já seria muito, se alguém falasse assim, está vindo contra nós um exército de 100 mil pessoas, já seria muita gente. Hoje, com toda a tecnologia que existe, nós estamos falando de um exército aqui, há mais de 3.000 anos atrás, que tinha 1 milhão de soldados, e esse galerão todo, eles estavam vindo para guerrear contra Israel, contra o Reino do Sul, contra Judá. Uma batalha ia ocorrer, o Asa era o rei. Mais à frente, se o tempo permitir, nós veremos ou veríamos o que aconteceu, mas o que nós destacamos aqui é que Israel era um povo, e é um povo até hoje, que constantemente vive em guerra, vive em batalha. Quando você faz uma leitura do Antigo Testamento, você percebe que era comum Israel estar envolvido em algum tipo de guerra, seja porque Israel desagradou a Deus, e Deus sempre permitia que as nações inimigas viessem contra Israel, uma maneira de Deus disciplinar Israel, pedagogia de Deus, ou seja, porque os inimigos detestavam Israel e sempre desejavam estar ali, no nosso linguajar, enchendo a paciência de Israel. Então era comum essas guerras, essas batalhas que Israel vivia no Antigo Testamento. E nós comentamos que quase que tudo, ou muita coisa que para Israel, no chamado Antigo Testamento, era guerra física, para nós hoje não.
Eu vou ler para retomar o raciocínio. Os ataques fazem parte de nossas vidas, ou seja, sempre o nosso inimigo vai estar vendo meios para tentar nos enfraquecer, nos desanimar, nos tirar de Deus, nos destruir. A tentativa desses inimigos humanos, desses exércitos humanos, ao atacarem Israel, era uma maneira de tentarem destruir Israel. Nós hoje, cristianismo, a chamada igreja, a nossa batalha, ela é no campo espiritual. Eu comentando um assunto com a Thelma ontem, nós dois filosofando, né, jogando conversa dentro, conversa vai, conversa vem, e dentro do assunto que nós estávamos conversando, eu fiz a seguinte colocação. Quando nós olhamos, irmãos, para a chamada igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, do Pedro, do apóstolo Paulo, a galerinha do começo, que está lá em Atos, que nós temos na Bíblia, é a igreja que nós entendemos ser a igreja mais de Deus que já existiu. Então é comum as pessoas, ao fazerem uma avaliação de como a igreja evangélica está hoje, então é comum as pessoas falarem, olha, nós precisamos retornar a sermos como a igreja primitiva era, porque a igreja primitiva sim, era uma igreja apaixonada por Deus, era uma igreja viva. Então esses comentários são comuns, e é uma verdade. Embora também tinham os seus defeitos, embora eles também tinham os seus momentos de vacilos, realmente é uma espécie de igreja modelo, que nós deveríamos estudar, aprender e tentarmos colocar no nosso dia a dia em prática. Porém, e aí conversando com a pastora Thelma, eu fiz essa colocação, nós vemos que a igreja primitiva, que os apóstolos, eles se preocupavam, irmãos, em serem igreja. Eles se preocupavam em cumprir a missão que Jesus havia confiado a eles, que era de ir por todas as nações, fazer discípulo, viver a palavra de Deus, viver os ensinamentos que Jesus havia deixado para eles. Quem governava naquela época? O tal do Império Romano, que era um sistema de governo terrível, era um sistema de governo totalmente perverso. O Império Romano não alisava, o Império Romano não brincava. Os 12 imperadores, irmãos, mais ou menos foram 12 Césares, se é assim que se pronuncia no plural, que existiram na época do Império Romano, porque o César virou uma espécie de título para os imperadores. Você tinha o imperador Cícero, o imperador Mário, né, o imperador Gabriel, mas o título que eles tinham era de César. Então, mais ou menos foram 12 imperadores, 12 Césares que existiram durante todo o período do Império Romano, e todos eles eram homens perversos, uns mais, outros menos, homens terríveis, homens que não conheciam Jesus, homens que não adoravam o Deus verdadeiro, homens que tinham, uns mais, outros menos, muita malignidade nos seus corações e um desejo muito grande de perseguir, se possível, destruir o cristianismo. Então não era um sistema de governo maravilhoso, não era uma democracia, não era um sistema de governo que as pessoas gostavam. E o que a igreja primitiva fez em relação a isso? Nada, irmãos. A igreja primitiva viveu o evangelho, viveu a palavra de Deus, adorou a Jesus. Eles não pegaram pau, não pegaram arma, não pegaram facão, não foram para a rua. Eles apenas se comportaram como igreja, como uma igreja viva, uma igreja cheia de Deus, uma igreja que amava Jesus, uma igreja que pregava o evangelho, uma igreja que adorava a Deus, e assim por diante. Por quê? Porque eles haviam aprendido muito bem que a maior batalha, a principal batalha que eles deveriam travar era no campo chamado espiritual. Então Israel, nós estamos lendo um texto de 2 Crônicas 14, onde Israel está sendo pertinho de ser atacado por um inimigo físico. A igreja primitiva, já o Novo Testamento, embora possuía os inimigos físicos, tipo o Império Romano, tipo a religião judaica, mas o contra-ataque que eles faziam era no campo espiritual, através da oração, através da adoração e outras estratégias e ferramentas mais. Mas que o ataque para nós hoje, aí que eu quero frisar,
nós que somos igreja, hoje o ataque ele é principalmente no campo espiritual. Eu até dei um testemunho hoje de manhã, quinta-feira, eu e a pastora Thelma, nós estávamos vindo para cá à noite, e nessa mini rodovia, né, que nós temos aqui para entrar em Rio das Pedras, saímos da rodovia do Açúcar e pegamos essa mini rodovia para chegar aqui em Rio das Pedras. E já era noite, 7h15 mais ou menos, 7h20, e um caminhão de cana vindo no sentido contrário. Essa pista é vai e vem, como nós sabemos, e 2 motoqueiros ungidos e abençoados estavam na contramão, vindo na minha direção. Graças a Deus eu consegui avistar com um certo tempo, já consegui dar uma diminuída, fazer uma direção defensiva, consegui dar um sinal de luz. Um deles conseguiu ultrapassar o caminhão e entrar na faixa correta, o outro teve que sair para o outro lado, pelo chamado acostamento, senão ele bateria de frente comigo. Graças a Deus, nada aconteceu, Deus deu livramento para nós, para aqueles 2 motoqueiros, glória a Deus. E muitas vezes, irmãos, situações como essas, embora também poderíamos considerar como atitudes humanas, entra no campo espiritual, porque 24 horas por dia, o tal do diabo, Satanás e sua turminha, eles vão trabalhar e batalhar para tentar nos destruir, para tentar nos desanimar, para tentar arrancar a fé em Cristo dos nossos corações. Irmãos, um ser humano, ele pode perder muita coisa na vida. Melhor fora que não perdêssemos nada. Melhor fosse que a nossa vida terrena fosse uma vida onde só coisa boa acontecesse conosco. Seria maravilhoso. Sabemos que não é assim. Tem muitas coisas não tão boas assim que às vezes acontecem nas nossas vidas. Então, às vezes, por causa disso, nós perdemos emprego. Às vezes, por causa disso, nós perdemos um familiar. Às vezes, por causa disso, nós perdemos até dinheiro. Coisas que acontecem. Embora essas coisas acontecem, existe algo que em nenhum momento nós podemos perder, que é a nossa fé em Cristo Jesus. É como se diz, o diabo pode tentar tirar muita coisa de nós. E talvez algumas coisas, dependendo do contexto, ele até consegue tirar. Mas uma coisa nós não podemos permitir que ele tire, que é essa convicção, que é essa confiança, que é essa fé na verdade bíblica e em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, para Israel, aqui nós estamos falando de uma situação onde 1 milhão de soldados inimigos físicos estão vindo para guerrear contra Israel. Nós, a igreja, temos não 1 milhão, mas nós, a igreja, temos, é incontável a quantidade de agentes das trevas que batalham contra a igreja de maneira geral e contra nós individualmente. E aí aquela repetição que nós sempre falamos, embora é repetitivo, mas sempre é bom para frisarmos na nossa mente, que uma das qualidades que o diabo tem, se é que ele tem qualidade, seria de fazer as coisas sem parecer que é ele. O anonimato é uma maneira que as trevas fazem sem parecer que é ela que está fazendo. E aí, se nós não estivermos alertas, nós não perceberemos que as trevas, e se não percebermos que as trevas que está agindo, nós não poderemos e não conseguiremos usar a resposta correta para que aquela situação se desfaça e nós saiamos como vitoriosos em nome de Jesus. Então, repito o que eu escrevi: os ataques fazem parte de nossas vidas, fazia parte de Israel fisicamente, os ataques fazem parte da nossa vida, especialmente no campo espiritual. Ou seja, sempre o nosso inimigo, que não é o vizinho, não é o político, não é o chefe da empresa, os nossos inimigos são Satanás e seus demônios. Sempre o nosso inimigo vai estar vendo meios para tentar nos enfraquecer, nos desanimar, nos tirar de Deus e nos destruir. Não podemos permitir que isso aconteça.
E aí nós vemos um texto, eu quero ler novamente, que está lá em 2 Coríntios capítulo 2, se você puder abrir, ou se o nosso amado Adriano Soares colocar aqui no telão, 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 7, aleluia. Se ele colocar, vocês leem, enquanto isso eu vou lendo aqui. O versículo 7 diz assim: agora, todavia, deveis perdoar e encorajá-lo, para que não seja dominado por amargura excessiva. Portanto, eu insisto convosco que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. Foi também por esse motivo que vos escrevi, ou seja, saber se por meio dessa prova seríeis obediente em tudo. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, Paulo está dizendo, eu perdoei na presença de Cristo por amor de vós. Paulo, por que você perdoou? A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Então ele fala de um contexto de perdão, e se alguém perguntasse por que você o fez, por que você praticou perdão, ele responderia, como ele disse aqui, porque nós não queremos que Satanás tivesse vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as artimanhas do bicho. Conhecer o nosso inimigo, irmãos, conhecer as estratégias do inimigo, já vai nos ajudar a termos a reação correta quando esse ataque acontecer. Então o nosso inimigo, que é espiritual, quando eu falo inimigo, eu estou me referindo a Satanás e seus demônios. O nosso inimigo maior, ele tem as suas estratégias, ele tem os seus meios de agir, e ele tem as artimanhas e armadilhas que ele coloca. Se eu não me engano, é o Salmos 91, se eu não me engano, que fala sobre o laço do passarinheiro, que é uma figura de expressão que para nós hoje tem a ver justamente com armadilhas que as trevas colocam para tentar nos pegar. Então essas armadilhas, elas existem. Esses, entre aspas, laços do passarinheiro, eles existem. E diariamente essas armadilhas são planejadas pelas trevas para em algum momento tentar pegar-nos. A pergunta é, cairemos ou não? Não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a graça de Deus, a palavra de Deus vai nos ajudar e nós não cairemos, mas que diariamente essas armadilhas serão traçadas, serão. E isso, irmãos, é feito de maneira individual. E aqui eu vou relembrar o ensinamento que nós já falamos aqui várias vezes. Irmãos, outro dia nós falamos sobre isso e eu vou relembrar. Só Deus possui o atributo da onipresença, onipotência, onisciência, presciência e outros mais. Só Deus. Ele é o único ser que possui esses atributos, dentre outros. Os atributos de Deus são uma das melhores maneiras bíblicas de nós conhecermos o caráter, a capacidade e o modus operandi do nosso Deus. Os atributos. Então, se só Deus possui esses atributos, por lógica, o outro ser que quer ser concorrente de Deus, mas ele não dá conta de ser, porque aquele exemplo que nós também já falamos aqui várias vezes, não tem como comparar Satanás com Deus, porque não tem comparação. Alguém certa vez disse assim, pensar numa briga entre Deus e Satanás é impossível, porque a briga nunca vai acontecer, porque a briga já iniciaria com o Satanás derrotado, porque não tem como. O Satanás é 0,0,0, é nada comparado com quem Deus é. Ele canta de galo perante nós, seres humanos. Aí é diferente, porque nós somos frágeis. Nós, na nossa humanidade, somos limitados. Nós, como diz a Bíblia, somos como a erva que nasce verdinha, mas que ao final do dia, por conta do sol escaldante, murchamos. Mas perante Deus, esse serzinho
Ele não é nada. Ele não é capaz de fazer absolutamente nada. Então só Deus possui atributos. Então, por exemplo, o diabo, ele não possui esses atributos que nós citamos: onipotência, onisciência, onipresença, presciência, etc. Então, pastor Celso, se o diabo não tem essa capacidade, realmente não tem, como que ele sabe coisas a nosso respeito? Eu costumo dizer, aí é uma versão celciniana, eu costumo dizer que o diabo, ele sabe coisas a nosso respeito por observação, não por revelação, porque a revelação ele não possui, mas ele observa, assim como nós nos observamos, nós somos observados, irmãos. 24 horas por dia existem câmeras, entenda, olhos que nós não vemos, que estão nos observando. Assim como Deus, graças a Deus, nos enxerga 24 horas por dia e nos protege, exerce misericórdia e bondade sobre nós, o serzinho e sua galerinha também nos observam. Então, quando eu estou no meu carro, o serzinho também está me observando. Quando eu estou no escurinho do cinema, o serzinho também consegue me observar. Ou seja, então muita coisa que o diabo sabe a respeito do ser humano, ele sabe por observação. E muitas vezes nessa observação, ele também consegue entender quais são as minhas qualidades e quais são os meus defeitos, quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos. Imagina um motorista muito calmo, um motorista que nada irrita ele, aquele motorista sonho de consumo. Ele é calmo, ele obedece às regras de trânsito. Se porventura ele erra, ele não desespera. Quando alguém erra na frente dele, ele não buzina, não ofende, não xinga ninguém. E se alguém o ofende, ele ignora, não liga, não reage. O motorista zen. Então o diabo observou esse motorista, e o diabo que já observou que praticamente nada tira esse motorista do sério, o diabo já percebeu que no trânsito talvez não é a melhor maneira de criar armadilhas para essa pessoa, porque ele não vai conseguir, porque essa pessoa é muito educada no trânsito, muito comportada, mas em outras áreas da vida ele já percebeu que essa pessoa age diferente. Então quando ele for criar as suas armadilhas, provavelmente no meu exemplo, ele não vai criar armadilhas no trânsito, ele vai criar armadilhas em uma área da vida em que essa pessoa é vulnerável, em que ela é frágil, em que ela tem menos condições ou capacidade de agir de uma forma correta. Por quê? Por conta da observação, de observar, de perceber, de avaliar, de analisar. O reino das trevas já tem muitas informações a respeito daquela pessoa. Então Paulo está falando sobre artimanhas. Ele não ignorava as artimanhas, as estratégias que as trevas, que o diabo e sua galerinha criavam para tentar de alguma maneira pegar Paulo. Então nesse contexto ele está falando sobre perdoar para em nenhum momento ser presa fácil na mão das trevas. Jesus, irmãos, ele falou muito sobre o reino de Deus, muito. Quando você pega os 4 evangelhos, Jesus fala bastante sobre o reino de Deus, sobre verdades e mais verdades. Mas dizem alguns estudiosos da Bíblia que Jesus gastou mais tempo ensinando sobre o reino das trevas e sobre Satanás do que propriamente sobre o céu. Porque é importante nós conhecermos e identificarmos a maneira que o nosso maior inimigo age para tentar nos frear e para tentar nos derrotar 24 horas por dia. Então vou ler de novo o versículo 11 de 2 Coríntios. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas artimanhas.
Estamos falando tudo isso porque lá em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 9, está se desenhando uma batalha física contra a nação de Israel. 1 milhão de soldados irão marchar para tentar destruir Israel. E comentamos que aquilo que para Israel no Antigo Testamento era físico, entendemos que para nós, a chamada igreja, essas batalhas se desencadeiam no campo espiritual. Agora Efésios capítulo 6, se você puder abrir, ou se o Adriano Soares conseguir colocar aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Em 2 Coríntios falou-se sobre as artimanhas de Satanás. Aqui em Efésios capítulo 6, a Bíblia está falando sobre as ciladas do diabo, que traduzindo em português é praticamente a mesma coisa. Armadilhas, estratégias destruidoras que muitas vezes são tramadas pelo reino das trevas para de alguma maneira tentar tirar-nos do local em que deveríamos estar, presença de Deus / vontade de Deus. O maior perigo, irmãos, que nós podemos correr enquanto cristãos é estarmos fora da vontade de Deus. Irmãos, uma pessoa que traça um destino, seja um avião, seja um automóvel, seja a pé, uma pessoa que combina de chegar em um destino e ela segue certinho no caminho, na rodovia, na rota traçada, não tem como. Essa pessoa vai chegar certinho no destino. Essa pessoa só não chegará se em algum momento no meio desse trajeto ela se desviar do que seria o caminho verdadeiro, o caminho original. Um avião, quando ele decola, o piloto já tem que ter o plano de voo correto, o piloto já sabe a hora que ele vai decolar, qual a rodovia virtual que ele vai utilizar lá em cima, e ele sabe quase que exatamente a hora em que aquele avião irá pousar no outro aeroporto. Um avião, para sair do chão, ele tem que ter já muito bem certinho o destino em que ele vai pousar. O avião não pode decolar e lá em cima a gente decide. Lá em cima a gente vê qual rodovia virtual, qual o nosso destino. Não pode, não funciona. Antes de decolar já tem que estar tudo certinho. E se lá em cima, por algum motivo, ele se desviar da rota e essa rota não for corrigida, irmãos, vai dar ruim. Melhor não. Melhor esse voo nunca sair do chão e nós nunca estarmos nele, em nome de Jesus. Ele tem que ficar na rota, e se porventura em algum momento sair, ele precisa voltar para a rota para chegar bonitinho, são e salvo no seu destino, em nome de Jesus. Assim somos nós na nossa vida real, se não ficarmos na rodovia correta da vontade de Deus para nós. Irmãos, o maior perigo é esse, eu repito, é em algum momento nós sairmos do que seria a vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, existe uma vontade de Deus para todos nós. Existe uma vontade de Deus geral, universal para todos nós. Por exemplo, todos nós um dia iremos eternamente morar na eternidade com Deus, isso é geral. O Mário vai morar na eternidade com Deus, o nosso popular céu. O Rafael vai morar no céu, o seu Paulo irá morar no céu, o Guilherme irá morar no céu, o Ronaldo irá morar no céu, só homem. A pastora Thelma irá morar no céu, a dona Fátima Folha irá morar no céu. Todos nós que cremos em Cristo, é a vontade universal. Todos nós teremos um corpo chamado glorificado, a vontade universal. Mas aqui na chamada terra, existe uma vontade individual para cada um de nós. E eu não posso
viver aqui na terra e me dar ao luxo de sair fora do que seria essa vontade de Deus para a minha vida. Os atrativos são muitos. As vozes para tentar nos tirar dessa vontade perfeita são vozes que gritam alto todos os dias. Mas assim como um avião não pode se dar ao luxo de sair da rota, nós não podemos nos darmos ao luxo, irmãos, de sairmos do que seria a vontade perfeita de Deus para nós. E muitas vezes é nessa área que o serzinho chamado Satanás age. De várias maneiras, porque um cristão fora da vontade de Deus, irmãos, ele não se torna tão prejudicial para o reino das trevas. Porque lembremos, o ataque do reino dos céus sobre o reino das trevas que existe, que é vitorioso, nós estamos envolvidos como agentes. É nós. Quando Deus quer aqui na terra fazer muita coisa que Ele quer fazer, embora Ele é soberano, e Deus, vamos colocar assim, não precisaria de nós, porque Ele é Deus, mas Ele, em sua liberdade de ser Deus, muitas coisas que Ele fará através de nós. Então nós somos agentes, homens e mulheres, que Deus quer e poderá usar para que vontades que Ele deseja que se cumpram através de nós. Mas se eu estiver fora, irmãos, dessa vontade, o reino das trevas não vai ser tão atacado, porque eu não estarei funcionando e atuando do jeito e no local que Deus gostaria que eu atuasse. Então por isso, irmãos, que é muito forte, diariamente, os atrativos que o reino das trevas coloca para tentar nos tirar dessa vontade de Deus. Então, artimanhas, ciladas do diabo, que muitas vezes tem esse objetivo: tirar a fé dos nossos corações e arrancar-nos desse local, dessa proposta de Deus, que é de vivermos a vontade que Ele tem para cada um de nós. Eu sei que é muito comum nas igrejas evangélicas nós falarmos isso, mas é uma verdade. Há um propósito de Deus para cada um de nós, irmãos. Irmãos, assim como na vida normal, cada um de nós desenvolvemos uma atração por algo. O presbítero Mário logo cedo desenvolveu uma atração profissional pelo ramo que ele exerce hoje, que é o ramo da marcenaria. Glória a Deus. O Roberto, presbítero Roberto, estamos chique, hein? Ele exerce há muito tempo uma atração por algo que ele exerce na empresa que ele trabalha, no ramo de solda, de chefia já, ou algo parecido. O pastor Cícero lá atrás desenvolveu uma certa atração por uma carreira profissional de futebol, se tornou um jogador profissional, aleluia, no Santos, glória a Deus, Santos de Pelé, irmãos. Depois foi para outros times, até que um dia ele mudou. Ele agora deixou de ser um jogador de futebol profissional e se tornou profissionalmente chefe, manda-chuva, todo poderoso, e uma certa empresa que fabrica doces, balas, diga-se de passagem, muito saborosas. E assim cada um de nós. Aqui poderíamos falar sobre tendências e atrações que nós desenvolvemos na área profissional. Assim como isso acontece na área profissional, do que nós chamaríamos de chamado de Deus para nós, não é diferente. O próprio Espírito Santo já coloca em nós aquilo que irá nos atrair para um determinado valor no reino de Deus. Pessoas passam na rua, veem um morador em situação de rua, irmãos, nem se comove. Outras não. Ela passa, vê um morador em situação de rua, meu Deus, aquilo acaba com ela.
ela já chega em casa e fala: o que que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar? Porque essa pessoa já tem uma atração plantada por Deus para desenvolver algum movimento, algum chamado, alguma vocação voltado à área social ou algo parecido. Aquele que passou e não aparentemente sentiu nada, não é porque ele é coração frio, é que provavelmente a área de atração dele é outra. E aí nós vamos identificando cada um de nós. Aquele sente uma atração por cuidar de criança, aquele quer mexer com casais na área do casamento, aquele já quer mexer com isso, mexer com aquilo, aquele vê um instrumento, ele já quer começar a fazer aula, porque ele quer ser baterista, quer tocar um instrumento, quer cantar. O outro nem liga, porque não é a área de atração dele. Ou seja, para cada um de nós, Deus já nos deu um caminho, uma vontade para exercermos algo relacionado ao reino de Deus. E muitas vezes, irmãos, os ataques vêm para que justamente nós não vivamos isso. Quantas pessoas, irmãos, nas igrejas evangélicas do Brasil estão afastadas do que seria o real propósito ministerial para suas vidas? Isso é um perigo que nós não podemos permitir que aconteça conosco. E muitas vezes nós não estamos percebendo, mas há uma ação maligna das trevas sobre aquilo. E aquilo vai me esfriando, e aquilo vai me esfriando, e aquilo vai me esfriando. E quando eu menos percebo, eu estou totalmente fora, a rota está totalmente avariada em relação ao que seria a real vontade, propósito perfeito de Deus para a minha vida, para as nossas vidas. Então é muito importante nós entendermos que as artimanhas de Satanás ou as ciladas do diabo, elas agem e atuam em frente ampla relacionado com as nossas vidas. Então Paulo está dizendo, Efésios capítulo 6, versículo 10, concluindo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele fala aquilo que nós já sabemos, que a nossa luta não é contra seres humanos, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqueles que, pastores, aquelas pessoas que têm uma tendência à chamada batalha espiritual, eles classificam esses textos aqui como 4 linhas ou linhagens de ações demoníacas. Eles classificam principados como uma determinada potência do reino das trevas, principados e todos os demais que estão dizendo. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Os nossos inimigos não são físicos, enquanto cristãos, enquanto igreja. Lógico que existem pessoas que nos tiram do sério, tem pessoas que nós tiramos elas do sério, normal. Aí a gente se perdoa, se conserta, se abençoa, glória a Deus. Mas os nossos reais inimigos, eles são espirituais, e Paulo está ensinando muito bem isso, e por causa disso ele está dizendo que nós devemos nos revestirmos das armaduras de Deus para podermos ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Mais um texto, irmãos, 1 Pedro capítulo 5, o versículo 6. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Sendo assim, diz a Bíblia, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, o serzinho, o vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo
e procurando a quem devorar. Olha que expressão forte. Lá no primeiro texto, falou que Paulo disse que eles não ignoravam as artimanhas de Satanás. O outro texto de Efésios falou que nós deveríamos nos revestirmos da armadura de Deus para que nós nos encontrássemos firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aqui esse texto, a Bíblia está dizendo que esse serzinho, o tal do diabo, ele é nosso inimigo e ele anda procurando, irmãos, quem ele possa devorar. O contexto aqui em especial de Pedro é justamente sobre uma perseguição para fazer com que os irmãos fraquejassem na fé, abandonassem a fé em Jesus Cristo. Essa chamada igreja primitiva, irmãos, que como eu disse agora há pouco, é tida como a igreja modelo, é tida como a igreja que nós deveríamos imitar no nosso dia a dia hoje. Foi uma igreja que passou por uma tremenda perseguição. Lembra que agora há pouco eu falei dos 12 Césares, os 12 imperadores, que foram chefões do Império Romano, lá em Apocalipse, no capítulo 3, se eu não me engano, é no capítulo 3, se não for no 3, é no capítulo 2, mas está lá em Apocalipse. Lá a Bíblia vai dizer que dentro de um contexto, se eu não me engano é para a igreja de Esmirna, se eu não estiver enganado e for para a igreja de Esmirna, é em Apocalipse 2, mas enfim, está lá, irmãos, não vou abrir por causa do horário, mas está lá. E para uma dessas igrejas, Jesus está dando uma mensagem através do apóstolo João, e Jesus fala que essa igreja, ela sofreria uma espécie de provação por 10 dias. E aí os entendidos de Bíblia, os chamados teólogos, aqueles que debruçam sobre a Bíblia e que passam horas e vai para o hebraico, e vai para o grego, e vai para o aramaico, e para tentar interpretar a Bíblia de maneira correta, muitos deles dizem que quando ali usa a expressão 10 dias, não está se referindo a 10 dias, mas ali estaria falando de um período de tempo. E que muito talvez teria a ver, por conta do número 10, ser justamente sobre 10 imperadores, que do Império Romano, desses 12 ou mais que existiram de imperadores do Império Romano, 10 foram imperadores que capricharam, foram 10 imperadores mais perversos que os outros. Foi o período em que a igreja primitiva mais sofreu e passou por perseguição. Os cristãos eram diariamente caçados e caçados e caçados e forçados a abandonarem a sua fé em Jesus. Então muitos entendem que quando usa-se a expressão 10, faria uma alusão a esse período onde esses 10 imperadores, de fato, fizeram e aconteceram em relação aos irmãos. E tudo isso eu estou dizendo porque, de fato, a igreja primitiva, esses irmãos, eles realmente passavam e passaram por uma perseguição muito grande. Então aqui, ele está dizendo que o diabo, ele anda procurando, no versículo 8, a quem devorar. E o diabo fazia isso através de pessoas, assim como Deus usa muitas vezes pessoas para abençoar, o serzinho também usa pessoas para o contrário, para fazer o mal, para causar o mal. E é em cima dessa verdade, em que ele diz que o diabo anda procurando pessoas para devorar, ele dá um conselho no versículo 9. Olha o que ele diz: resisti-lhe, permanecendo firmes na fé. Resistindo quem? O diabo, Satanás e seus demônios. Permanecendo firme na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ele está dizendo, rapaziada, aguenta o tranco, não abandonem a fé em Jesus, não desanimem, continuem animados, continuem motivados, não permitam que essa perseguição, que Pedro está dizendo que tem a ver com um ataque de Satanás através de pessoas, não permitam que essa situação
tire vocês do propósito real, a fé em Cristo, a eternidade com Deus, e de viverem aqui na terra o real propósito que Deus tem para cada um de vocês. E ele lembra bem que não são apenas vocês, Pedro está dizendo, existem outros irmãos em Cristo que igualmente vocês estão passando por situações adversas. É como se ele falasse assim: pessoal, nós que somos cristãos estamos no mesmo barco, todos passaremos por sofrimentos, todos passaremos por perseguição, mas fiquemos firmes, não percamos a fé, não desanimemos, não pulemos do barco, porque além do Deus Todo-Poderoso ser mais do que poderoso para nos guardar e nos fortalecer, se nós permanecermos, estaremos caminhando para um futuro e um destino muito melhor. Olha o que ele diz no 10: ora, o Deus de toda graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Ele está dizendo, calma, respira. O mesmo Deus que te colocou nessa situação é o mesmo Deus que vai te proteger e que amanhã vai te recompensar por você ter se mantido fiel a Ele. Esse é o detalhe, irmãos, que enquanto cristãos, pela graça de Deus, precisamos entender. Não negociarmos a nossa fé. Irmãos, nós vivemos uma geração, uma sociedade que o tempo todo está sendo tentada a negociar os seus valores. E o reino das trevas, ele age muito nisso. Então, irmãos, nós não podemos negociar. Os princípios cristãos, a palavra de Deus, ela tem que ser mantida. Mesmo que vozes e mais vozes se levantem, dizendo coisas contrárias, fiquemos firmes. Ainda vale a pena e sempre valerá a pena fazermos do jeito de Deus. Só que muitas vezes, como nós temos repetido ultimamente, fazermos do jeito de Deus, no momento, muitas vezes parece que nós somos minoria, parece que nós estamos perdendo, porque vozes e mais vozes dizem, faça diferente. Se você continuar fazendo desse jeito, não vai ter resultados. Se você insistir em continuar desse jeito, você vai ficar para trás. Só que o jeito que você está insistindo é o jeito de Deus. Só que parece que não está dando resultado, parece que nada está acontecendo, parece que todo mundo está voando e você não, parece que está acontecendo com todo mundo e com você não acontece. Meu Deus, por quê? O que eu faço? Se o que você está fazendo é o jeito certo, é o jeito de Deus, continue. Ignore os sentimentos, ignore os resultados, ignore as vozes. Tem convicção, o jeito que você está fazendo é o jeito de Deus, é o jeito da Bíblia. Pode continuar. Que na hora certa, irmãos, seja na terra, de preferência, né, Deus? Também aqui na terra, mas especialmente na eternidade, nós seremos recompensados para a glória de Deus, por termos vivido e feito do jeito de Deus em nome de Jesus. Eu me lembro, e aqui eu vou encerrar por causa do relógio, talvez eu já contei esse testemunho, não é meu. Uma vez a pastora Thelma estava junto, nós estávamos lá atrás, o ano era 2000, faz tempo, irmãos, 2000. Nós estávamos em um congresso, e um pastor muito famoso no Brasil, hoje é um senhor de quase 80 anos, e esse pastor estava ministrando, e ele deu um testemunho particular da vida dele, mas aquilo me impactou tanto, que eu acho que eu já contei isso em pregações várias vezes. E aquele pastor conta que lá atrás, ele tinha ido com outro grupo de pastores a um evento na Colômbia, um congresso só pastores na Colômbia, glória a Deus. E ele e um grupo de pastores brasileiros, eles ficaram hospedados
na casa de uma madame, lá em Bogotá, na Colômbia, uma casa de uma mulher cristã, mas muito rica, uma casa muito grande, vários quartos, enfim. Porém, o marido da madame não era cristão, e ele exercia uma certa autoridade, ele tinha uma patente alta nas Forças Armadas da Colômbia. Se eu não me engano, é Colômbia, é um país aí da América do Sul, eu acho que é Colômbia mesmo. Ok, foram para o evento, glória a Deus. Na hora do almoço, eles estavam todos sentados naquela mega mesa na casa da mulher rica cristã. E o marido dela não cristão sentou-se à mesa com eles. E aí ele pediu para o serviçal, e algumas garrafas foram colocadas sobre a mesa e copinhos. E aí aquele homem se levantou, uma patente alta das Forças Armadas daquela nação, e ele falou em espanhol, eu vou falar em português, ele falou: olha, pastores, vocês estão aqui na minha casa, eu estou honrado de estar recepcionando na minha casa aqui pastores do Brasil, servos de Deus. O homem não era cristão. E eu estou muito honrado de ter vocês aqui comigo. Hoje de manhã, enquanto vocês estavam lá no evento, no congresso, eu peguei o meu carro, andei alguns minutos, alguns quilômetros, talvez algumas horas, e fui buscar essa bebida especialmente para vocês. Só que um detalhe, irmãos, era uma bebida alcoólica, típica do país. E ele colocou, um pouquinho em cada copo e falou: olha, eu estou honrado de ter vocês aqui, vamos dar um brinde. E esse pastor que estava pregando, em que nós estávamos presentes, ele tinha feito um voto ao Espírito Santo lá atrás, de nunca mais colocar uma gota de álcool na boca dele. Lá atrás, em algum momento da vida dele, ele fez esse voto, falou: Espírito Santo, eu faço um voto contigo, nunca mais eu colocarei uma gota que seja de álcool na minha boca. E lá está ele naquela situação, e muitos pastores ali já, tipo assim, uhul, glória a Deus, vou tirar o atraso hoje. Tinha um bom motivo, uma boa justificativa para tomar um golinho, afinal de contas, estamos na casa do homem. E aí esse pastor disse que ele se levantou e falou: fulano de tal, eu agradeço, fico honrado também pelas palavras que o senhor proferiu, mas eu infelizmente vou recusar, eu não vou poder brindar, nem tomar a dose. E segundo ele, o ambiente não ficou muito agradável. Ele percebeu pelo semblante que o homem, o dono da casa, ficou chateado. E segundo ele, se não todos, a maioria dos pastores, mandou para dentro o golinho, glória a Deus. Ficou aquele clima chato, o evento acabou, cada um voltou para sua casa. Segundo ele, passaram-se alguns anos. Ele estava lá na igreja, que ele é pastor, numa certa cidade do Brasil, e toca o telefone. E quando ele atendeu, ele ouviu do outro lado uma voz falando um portunhol, meio espanhol, meio português. E a outra voz dizia assim: é o pastor fulano quem está falando? Sim, pastor fulano, aqui é o fulano de tal. Há alguns anos atrás vocês vieram no meu país e tal, e ficaram hospedados na minha casa. E lembrou, falou: sim, estou lembrado. Ele falou que naquele momento ele até ficou com medo, falou: será que anos depois o cara resolveu tirar ali? E aí ele falou que aquela voz em portunhol disse assim: pastor, eu estou ligando para te agradecer. Agradecer pelo quê? Ele perguntou. Hoje eu sou um servo de Deus, eu sirvo a Jesus, e eu quero te agradecer, pastor, porque aquela atitude sua, de honrar o voto que o senhor havia feito com o seu Deus, de nunca mais colocar uma gota de álcool, aquela atitude sua gerou algo dentro de mim, e hoje eu sou convertido, servo de Jesus, porque aquele dia o senhor preferiu criar um climão, mas não desonrar o voto e a aliança que o senhor havia feito com o seu Deus. Sabe, irmãos, o diabo ataca, os ataques existem, eles são reais, mas vale a pena nós continuarmos fazendo de um jeito de Deus. Repito, fazer de um jeito de Deus nem sempre traz lucro.
Fazer de um jeito de Deus naquele momento nem sempre arranca aplausos, mas se tem uma convicção, se há uma convicção de que o jeito que nós estamos fazendo, vivendo, falando, agindo, acontecendo, é do jeito bíblico, na hora certa, o Deus vivo vai manifestar honra, a bênção, o favor sobre cada um de nós. E quando vem de Deus, irmãos, vem de maneira sólida, vem com um alicerce que nada abala, em nome de Jesus. Então, embora os ataques existem, com a graça de Deus, nós vencemos, e você vai vencer, e você vai viver todo o propósito que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Feche os seus olhos, temos alguns minutinhos ainda. Fale com Deus, adore a Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, diante da tua presença, Jesus. Nós já te adoramos com canções. Fomos ministrados, Espírito Santo, pela tua palavra. Pai, nós reconhecemos que precisamos do Senhor, que nós não queremos vivermos fora da tua vontade, não queremos viver fora da rota traçada pelo Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, continue nos dando graça para vencermos todas as ciladas, vencermos todas as astutas ciladas, vencermos, Deus, todos os caminhos traçados pelas trevas, e que nós continuemos firmes na tua presença, apaixonados pelo Senhor, adorando o Senhor, vivendo a cada dia a bondade, apesar dos nossos momentos, Deus, a bondade, a graça, a fidelidade do Senhor sobre cada um de nós. Pai, aqui está a tua igreja reunida, homens e mulheres, cada um de nós, e nós reconhecemos nessa noite, nós precisamos de ti. Por mais que conquistemos na vida, Deus, por mais que já sejamos um sucesso, nós reconhecemos que nós precisamos de ti. Todos os dias, em todos os momentos, nós precisamos e necessitamos de ti. Então ajuda-nos, Espírito Santo, motiva-nos, capacita-nos, leva-nos a te amarmos e te desejarmos cada dia mais. Que a tua graça seja abundante sobre as nossas vidas, que cada dia mais o favor do Senhor seja abundante sobre as nossas vidas. Pai, nós não iremos parar, Deus, nós não iremos desistir, Deus, nós manteremos a nossa fé no Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus vivo, Tu és o único, Tu és o verdadeiro, Tu és o Yeshua Hamashia, Tu és o Todo-Poderoso. Nós cremos na tua volta, nós cremos na tua palavra, nós cremos nas promessas do Senhor. Nós cremos em ti, Jesus. Renova, restaura em nós nessa noite essa fé, essa esperança. Restaura em nós, Espírito Santo, esse apetite por ti. Te amamos, Jesus, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, Espírito Santo. Nós declaramos nessa noite, nós te amamos, te desejamos. Declaramos que nada é mais importante para nós, ainda que no nosso dia a dia outras coisas tentem ocupar o teu lugar em nossas vidas. Nós queremos declarar aqui hoje, Deus, Tu és o mais importante nas nossas vidas. Te amamos, Senhor, te adoramos, te bendizemos. Que o Senhor nos abençoe, que a tua bondade em abundância seja liberada sobre nós, que o nosso lar, que a nossa família, que as situações da nossa vida sejam todas atingidas pelo Senhor. Que o Senhor traga saúde aonde nós precisamos de saúde, como foi ministrado já hoje, um ambiente de milagres.
Que o Senhor manifeste a cura física onde é necessário. Que o Senhor manifeste a salvação, o arrependimento onde é necessário. Que o Senhor manifeste a provisão aonde é necessário. Deus, que a manifestação do Senhor seja abundante sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós precisamos do Senhor e te damos todo o espaço, Deus. Te damos toda a liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor esteja agindo e operando. Te amamos, te adoramos. Bendizemos o teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Pode se assentar. Em nome de Jesus, passar para a senhora Malagolini, por gentileza. Deus abençoe você que está na live. Glória a Deus.